Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Alan Almeida e sou aluno do programa de pós-graduação Química Tecnológica e Ambiental. E o motivo de eu estar aqui reunido com vocês hoje é devido ao meu estágio de docência. O meu estágio de docência ele constitui em eu dissertar aulas para determinados professores. E hoje vou estar aqui falando com vocês na disciplina, né, de resíduos sólidos. E esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, eu vou abordar o que é resíduos sólidos, como ele chega no meio ambiente. E na segunda parte, eu vou falar um pouco quais são os resíduos sólidos, né? E a quantidade de volume e quais os compostos que se encontra mais ao meio ambiente. Como todos nós estamos cientes, né, a população mundial ela tende a crescer, né, ela tende a crescer. Não podemos notar que nunca há um decréscimo, sim, sempre um aumento. E o que isso tem a ver, né, com os resíduos sólidos? Para quem não sabe, o resíduo sólido pode ser generalizado como lixo, o lixo produzido, né? Então, a população ela tende a fazer com que, quando a população aumenta, né, ela tende a aumentar também a produção de resíduos sólidos. O desenvolvimento econômico, o crescimento populacional, como eu comentei, e a revolução da tecnologia, eles têm uma influência no estilo de vida, né, da população. Os modos da produção e de consumo também, eles afetam diretamente, né, e diariamente na produção de resíduos sólidos. A produção de resíduos sólidos, ela sempre ocorreu, né, ao longo do desenvolvimento da sociedade. Porém, houve um aumento dos tipos de materiais utilizados, tornando-os cada vez mais complexos de serem decompostos pela natureza. Estando presente na nossa sociedade e anteriormente à Revolução Industrial, a variedade desses resíduos e o seu amplo comércio despertou grandes preocupações na comunidade internacional, né, devido ao seu descarte irregular, um descarte incorreto. Um autor ele mencionou, né, o Nagashima, em 2011, que na Idade Média os rejeitos das civilizações eram lançados em lugares distintos a céu aberto. Nesse caso, eles faziam isso pelo fato desses rejeitos, né, desses resíduos, provocarem mau cheiro, sujeira e doenças. Olha para você ver como eles tratavam, né, os resíduos sólidos, apenas descartavam e jogavam longe, né, como muitas pessoas fazem hoje em dia. Mas isso a partir, né, do século XVIII, devido ao ápice da Revolução Industrial e suas tecnologias, que nesse caso o ser humano ele passou, né, após quando ocorreu a Revolução Industrial, o ser humano ele começou a consumir mais produtos, né? Diversos produtos que não eram consumidos até a Revolução Industrial, por exemplo, plástico e etc. E aí, né, quando esses N produtos começaram a aparecer, os problemas ambientais começaram a se destacar, né, relacionados a esses resíduos que eram gerados. Agora vamos falar um pouco do oceano, né? Os oceanos, eles ocupam cerca de 70% do globo terrestre e são responsáveis por abrigar a maior quantidade de água presente na hidrosfera. O acúmulo, né, desses resíduos, eles geram impactos sociais e ambientais, principalmente em regiões que dependem de atividades relacionadas ao turismo, como praias e viagens, né, de barcos, etc. Atualmente, acaba se tornando algo banal irmos à praia e encontrarmos diversos tipos de resíduos sólidos, seja uma sacola plástica, um pote de biscoito, um pacote de biscoito, né? Um pote de açaí, né? Esses copos descartáveis, ou até garrafas de vidro, né? E também temos latinhas de cerveja e N coisas que podemos encontrar, né? Durante um percurso numa praia, né? Principalmente nos fins de ano. Esses materiais eles têm as origens, né, variadas. Eles são decorrentes de diversos usos que essas praias podem ter.
ou ser resultante de fluxos oceânicos, né, e fluviais que carregam esses materiais. Quando nós vamos às praias, podemos notar quando ela tem um excesso, tem um volume considerável grande, né, de pessoas, podemos notar, principalmente, eu não sei se muitos aqui já foi na praia do Rio de Janeiro, né, porque eu fiz minha universidade no estado do Rio de Janeiro, e esse problema você nota muito bem. Inclusive, no Rio de Janeiro tem uma política, né? Essa política que gera uma multa, inclusive para fumantes, né? Que jogam bitucas e cigarro no chão, que pode chegar até R$ 990. Só que esse não é o problema, né? Porque, como podemos notar, na praia é muito difícil você ver um lugar correto para você descartar o lixo, né? Então, normalmente você encontra nas saídas da praia, né? Perto da orla ali, né? Onde tem os bares e etc. Mas mesmo assim, o turismo em relação à praia, né? Falando em praia, é um dos grandes problemas, um dos maiores problemas, né? Que gera uma grande quantidade de resíduos. Então fica o conselho, né, a todos aí que gosta de curtir uma praia no fim do ano, né, ou em outras épocas, sempre levar uma sacola plástica para poder retirar o seu lixo e depois fazer o descarte correto, né? Porque acarretam N fatores, N problemas, e como podemos ver, né? E não adianta nada a gente substituir um canudinho de plástico por um de papel, né? Sendo que a gente descarta outros produtos, né? Deixa outros produtos que influenciam na vida aquática, né? Dos seres que vivem no mar. E de acordo, né, com a NBR 2004, os resíduos sólidos materiais eles são resultantes das atividades diárias do ser humano em sociedade, sejam atividades industriais, domésticas, hospitalares, comerciais, agrícolas, de varrição ou de outras possíveis. Então, tudo que gerarmos é considerado resíduos sólidos. Os resíduos eles são conhecidos como uma das mais importantes formas de poluição marinha, que geram diversas ameaças para as populações de aves, tartarugas e mamíferos marinhos, podendo sofrer enredamento ou ingestão desses materiais, além de também causar impactos nas atividades pesqueiras, degradação do ambiente praial e atividades turísticas. Foi como eu comentei, né? O descarte incorreto ele afeta N coisas, né? Uma pequena tampinha de garrafa você pode influenciar todo um ecossistema, né? Mudar todo um estilo de vida. Então, o descarte correto tem que ser sempre focado, né? Sempre tem que estar ciente quando você for comprar todos os produtos que você for consumir, etc. Você já tem que estar ciente de como você vai fazer o descarte desses resíduos, né? Que serão gerados. Eu tinha comentado, né, que utilizaram uma sacola plástica para poder retirar o seu lixo da praia e tal, né? Mas sabemos que não na palavra realmente não é muito bom, né? Não é recomendável você utilizar uma sacola plástica, sim utilizar compostos biodegradáveis, né? Tentar sempre ser, como podemos dizer, sempre tentar ser sustentável, né? Sempre trabalhar com parceria ao meio ambiente. Esses resíduos que são encontrados na região costeira, eles podem ser classificados conforme sua origem. Nesse caso, origem marinha ou terrestre. A origem marinha, ela se refere aos resíduos que foram despejados no mar, como, por exemplo, atividades pesqueiras ou resíduos domésticos. Os resíduos terrestres, eles são provenientes de atividades turísticas, esgoto doméstico e industriais, canais de drenagem e escoamento superficial. Em 1985, criou-se o ProSanear, Programa de Saneamento para a População de Baixa Renda. Esse programa ele tem uma visão integrada do saneamento, com ações e financiamentos voltados às 4 esferas, né? Que isso quer dizer, voltado para o mundo, incluindo-se pela primeira vez os resíduos sólidos.
Em 1990, ocorreu o avanço do saneamento ambiental com a responsabilização dos municípios, né, pelo gerenciamento dos resíduos produzidos nos mesmos, e nesse caso, no seu território também. No entanto, a descentralização dos serviços não foi acompanhada pelo incentivo e também distribuição de recursos, verbas, né? E assim intensificando mais ainda o problema, né, dos resíduos sólidos no país. Diante disso, os resíduos sólidos tornaram-se uma grande preocupação contemporânea, tendo como agravantes a mudança nos padrões, né, de consumo, desenvolvimento industrial e avanços tecnológicos, que levaram a alterações na composição e quantidade de resíduos gerados. E assim, sendo necessárias 2 décadas de transmitações no Congresso Nacional para que se tivesse uma lei relacionada aos resíduos sólidos em nível nacional, que permitisse o avanço necessário ao país para o enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos relacionados ao manejo inadequado dos resíduos sólidos. Em 1989, através do projeto de lei número 354 por 89, que dispunha sobre o acondicionamento, coleta, tratamento, transporte e a destinação final dos resíduos de serviços de saúde, foi a primeira iniciativa que desencadeou a elaboração da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, os PNRS, que após a análise e a transmitância de diversos projetos, juntamente com a resistência do setor industrial quanto aos princípios da lei, acabou se prorrogando sua aceitação, sendo aprovada pelo Congresso somente em junho de 2010. A Lei 12.305, dia 2 de agosto de 2010, institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que estabelece algumas normas para sua melhor execução. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos dispõe de princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão e gerenciamento desses resíduos sólidos. Inclusive, os classificados como perigosos, incluindo-se somente os rejeitos radioativos. A lei delega a responsabilidade dos geradores e do poder público, além dos instrumentos para propiciar o consumo sustentável com as práticas de reciclagem, reutilização e destinação ambiental adequadas dos rejeitos. Olha para você ver, a Revolução Industrial ocorreu em torno do século XVIII e só no século XX que foi criada uma política aqui no Brasil para tratar esse problema. O Brasil, né, como eu acabei de comentar, a partir de agosto de 2010, através da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, nesse caso, com as demais políticas nacionais, a Política Nacional, né, do Meio Ambiente, a Política Nacional da Educação Ambiental e o do Saneamento Básico. Na síntese, marcaram, né, o início de uma forte articulação institucional envolvendo as três entes, né, federados do poder público, nesse caso a União, Estados e municípios, que juntamente com o setor produtivo e também a sociedade civil, busca soluções para os graves problemas causados pelos resíduos sólidos. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos tem como meta a eliminação de lixões, né? Como já podemos notar que é praticamente difícil, né? Antigamente, eu não sei qual a idade de todos que vão estar assistindo essa aula, mas quando eu era criança, que eu sou de Minas Gerais, lá no interior da minha cidade, tinha um lixão perto do município e em 2010, eu lembro exatamente sobre isso, em 2010 ele foi mudado, né, para outro local.
mas continua existindo. Hoje eu sei, hoje, a partir de 2019, que eu estou ciente disso, que agora a coleta de lixo no município ela tem que ser descartada em uma empresa, em uma determinada empresa, que eu não sei qual é, mas não pode ser mais descartada no meio ambiente. E não apenas isso, né, a eliminação dos lixões, e nesse caso que são locais considerados inadequados para a disposição desses resíduos. Também ela tem como meta o aumento na reciclagem, a reutilização, tecnologias sustentáveis e principalmente o plano de resíduos sólidos, ele contempla, né, os mais diversos tipos de resíduos gerados. Alternativas de gestão e gerenciamento também, eles devem ser implantados, assim compatibilizando as ações correspondentes, né, que o plano tem como meta, juntamente com o crescimento econômico, né? Também não adianta nada você montar um plano extremamente caro, sendo que os municípios não vão ter condições de seguir, né, essas metas. Em 2018, se iniciou o processo de revisão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, né, que ocorreu em 2014. Após um período de conscientização, o crescente, né, sobre o determinado assunto, né, que é o problema do lixo no mar, refletida nos conjunturas globais e também nacionais, respectivamente pela corporação do tema na agenda, né, de 2030 da ONU, lançada em 2015, traz uma meta específica voltada à poluição marinha e pelo compromisso voluntário assumido pelo Brasil na Conferência dos Oceanos da ONU em 2017, de desenvolver estratégias de combate ao lixo do mar. E vamos dizer assim, essa etapa que o Brasil assumiu como responsabilidade coloca o Brasil, né, essa política nacional dos resíduos sólidos, ela coloca o Brasil em patamar de igualdade legal aos principais países desenvolvidos, né? Porém, como a gente sabe, né, na teoria o Brasil ele é um ótimo país, mas na prática, né, ele vem enfrentando inúmeros problemas, né, referentes à falta de estrutura, fiscalização e demais questões, né, que fazem com que essas metas sejam prorrogadas e objetivos inalcançáveis. No Brasil, em 2015, dos 5.570 municípios brasileiros, 3.245 municípios, correspondentes a 58,3%, não possuem um plano estadual de gestão integrada de resíduos sólidos. Esse gráfico, né, essa geração de destinação dos resíduos sólidos no Brasil, demonstra a quantidade que foi gerada, coletada, destinação adequada e destinação inadequada nos anos de 2010, 2014 e 2015. E é possível verificar a situação quanto à gestão de resíduos do Brasil, né, nesses anos. De acordo com os relatórios da Associação Brasileira de Resíduos Especiais de Limpeza Pública, verifica-se que no decorrer dos anos tem-se um aumento na produção de resíduos sólidos que se deve ao aumento populacional, como eu comentei, sendo que não foi acompanhada de técnicas adequadas à sua destinação. No ano de 2010, cerca de 11% dos resíduos sólidos produzidos deixaram de ser coletados, apresentando uma melhora de 2% para os anos de 2014 e 2015. Quanto à destinação ambiental inadequada, está longe para ter um fim, né? De 2010 para 2015, praticamente não houve melhoras quando verificada os volumes de resíduos dispostos inadequadamente, tendo-se uma diminuição de 1%. Essa tabela, apesar de ela estar um pouco antiga, hoje em dia esses valores não têm mudado muito. A quantidade de lixo gerado, sim. A coleta também ela
melhorou, vamos dizer assim, que realmente melhorou um pouco, mas não o suficiente. A destinação adequada, ela é uma parte muito importante para o Brasil, né? Devido às políticas e às metas que eu mencionei aos slides atrás. Só que no Brasil, como eu comentei também, né, não é muito fácil você seguir algo, né, seguir um plano. N problemas, N fatores e todos nós aqui estamos cientes, né, que os governos, né, o governo atual, o governo passado e etc., não são governos que realmente quiseram eliminar os problemas, né? E pelo que estamos vendo, também eles não vão focar nisso, né? Porque, sinceramente, o governo atual ridiculamente deixa bem claro isso, que para eles isso não é um problema, né? Eles acham que estamos melhorando, né? Mas se olhar os estudos, não é bem isso que conseguimos encontrar. Em todos os estados da região, né, agora falando um pouquinho do sul do país, que é o que quando ocorreu esse estudo, foi o país que se destacou, ele teve uma melhora, comparando-se a destinação adequada, né, do ano de 2010 para 2015. Porém, verifica-se que muitos municípios ainda fazem uso de locais inadequados para dispor seus resíduos. Para o Ministério do Meio Ambiente, no Rio Grande do Sul, em 2015, 128 municípios, 62 municípios sem a política, né, e 66 com a política, corresponde a 25,75% que faziam uso de disposição inadequada desses resíduos na forma de aterros controlados. E nós sabemos que a deposição de lixo nesses aterros, né, conhecidos como lixões, hoje em dia praticamente não existe mais, mas naquela época, quando ocorreu esse estudo, ainda você podia encontrar. Só que o problema que eu percebi, né, estudando para montar essas aulas, realmente isso, igual eu comentei com vocês. Muitas pessoas compram os produtos no mercado e eles não sabem como descartar o resíduo, né, que são gerados desses produtos. Porque a conscientização no Brasil, apesar de estar numa etapa muito, muito evoluída, né, está crescendo, e todos nós estamos cientes disso, os impostos, os valores para a produção de produtos biodegradáveis não condiz com a realidade do brasileiro. Então, a política quando eu falei que ela tinha que andar igualmente com as condições econômicas, né, do país, isso atualmente para nós não condiz, né? Então, por exemplo, é muito mais viável você comprar um saco de lixo de R$ 5, né, por exemplo, que vem 20 sacos de lixo para você poder retirar o lixo da sua casa e poder colocar numa lata de lixo, do que você pagar 20, R$ 30 em sacos de lixo degradáveis. Então, o problema em si é a falta de organização do governo em relação a isso. Nessa tabela eu coloquei as leis no decorrer dos anos, mas eu não vou falar muito sobre elas, porque é cansativo, né? Ficar lendo lei e etc. Eu vou falar um pouco da minha opinião em relação a isso, porque até agora, como podemos notar, foi falado sobre a geração de resíduos, o que são os resíduos, né? Como eles são gerados, resíduos marinhos e resíduos terrestres e tal. Os resíduos sólidos, ele tem uma suma importância e eu acredito que o governo, uma opinião minha, o governo ele deveria adotar medidas relacionadas às classes, né, às classes sociais, né, que, como quando eu falo, economicamente falando, em relação a dinheiro, pois muitos produtos biodegradáveis, eles têm impostos, como ele tem uma fabricação ele necessita de uma fabricação, vamos dizer assim, um processo mais caro do que os que não são biodegradáveis, acaba que muitos, pelas condições financeiras, optam pelo mais barato, né? E eu não tiro a razão das pessoas que fazem isso, porque, como podemos notar, estamos numa pandemia também, e essa pandemia veio demonstrar para nós que o dinheiro em si
não é algo importante, né? Que muita gente não estava mais ciente disso, né? Que preservava mais o dinheiro do que a vida. Mas isso não é o caso. Mas agora, tentando alertar todos, né? Eu aconselho muito que todos leiam essas leis, que todos ficam familiarizados com dados, que tente buscar formas, né? Porque para mudarmos o mundo, primeiro temos que mudar nós mesmos. Então, eu acredito muito que se cada pessoa que estiver assistindo essa aula poder sair, quando fechar o vídeo, né, sair do YouTube, eu conseguir ter deixado essa conscientização, né, que nós mesmos que somos responsáveis pelos nossos lixos e não quem recolhe. Então, eu acredito muito que nós, população, podemos reverter a situação também. Mas é claro que não é assim, né? Porque todos nós conhecemos, né? Todos nós somos brasileiros e todos nós convivemos com brasileiros. Então, nós sabemos como é o povo do nosso Brasil. E quando eu comentei também sobre os lixões, eu falei que era difícil de encontrar. Me desculpe que eu falei, isso foi um erro. Você ainda encontra bastante lixões, só que esses lixões não são dos municípios, são de empresas privadas. Essas empresas privadas montam esses lixões para poder fazer uma reciclagem, né? E sempre podemos notar porque tem imagem de crianças, né? Pessoas que fazem a retirada de produtos e etc. desses lixões, né? Até para o consumo próprio, para a revenda e etc. Eu acredito, eu ficaria muito feliz se o governo ele focasse nessa parte, porque é triste, né? É uma triste realidade. Porque quando você começa a ler artigos sobre isso e tal, você pode notar que a quantidade de lixo, nossa, eu vou citar um pouco mais para frente sobre os problemas que são causados, né, os tipos de lixo, é enorme, cara, é enorme, é enorme. E a tendência, como eu disse, é só aumentar, porque a população ela não vai diminuir, ela não vai diminuir. Claro que se ocorra, né, algum imprevisto, né, ocorra, apareça uma umbrella da vida, né, e aí sim, mas tecnicamente falando, a tendência da população ao longo dos anos é só aumentar. Então, eu quero que todos estejam cientes sobre isso e que todos possam vamos dizer, se abraçar a essa ideia e todos ter a noção que nós que temos que preservar. Nós não precisamos, claro, óbvio que precisamos de programas governamentais, precisamos de equipamentos para que ocorra a reciclagem. Mas se nós população, conseguimos já separar, ler a descrição de um produto, poder ver se a embalagem é biodegradável, poder consumir só daquela marca, porque ela foca em produtos biodegradáveis, ela tem programas socioambientais, né? E etc. Então, nós mesmos já podemos mudar o cenário brasileiro, né? Porque, como muitos podem notar, se você der uma volta, né, em cidades relativamente grandes, você vai perceber que pelo menos 70% você ainda consegue encontrar lixos, né, ao ar, né, à amostra, né. Então, é triste. Totalmente a realidade no Rio de Janeiro é triste, cara. É muito triste. Não sei se todos aqui já andaram de trem no Rio de Janeiro. E quando você vai da Baixada até a capital, cara, é muito triste a situação, a visão que você tem. Então eu quero salientar isso e que todos, a partir de hoje, todos tomem as medidas possíveis, né, que estão ao seu alcance para poder realizar uma preservação ambiental. O objetivo da aula, eu acredito muito que seja para ressaltar os problemas ambientais, né, causados pelos resíduos sólidos. Só que como estamos falando do Instituto de Oceanografia, né, não faz muito sentido eu falar de lixões e ficar batendo na tecla nesses lugares. Então vamos falar um pouco sobre os resíduos sólidos no mar, né? Para quem não sabe, o Brasil ele possui uma área aproximada de 4,4 milhões de quilômetros quadrados de ambiente marinho e costeiro.
Geograficamente, esses espaços eles estão distribuídos, né, e vão desde o litoral brasileiro até centenas de milhares de mar adentro. E também ele tem uma plataforma continental ainda mais extensa. Como eu acabei de comentar, o Brasil ele tem um vasto território terrestre e também aquático, né, marinho. E nesse caso, o problema, né, do tratamento de resíduos é devido também a isso, né, e também à falta de fiscalização, como eu comentei, etc. A Associação Internacional de Resíduos Sólidos, ela fez um levantamento e também uma revisão da literatura sobre a poluição marinha e nesse caso ela estimou que 25 milhões de toneladas de resíduos são despejados nos oceanos por ano. E o pior, né? 80% desse volume ele é fruto da má gestão, né, dos resíduos sólidos nas cidades. Essa associação ela usou uma estimativa de que em todo o mundo algo entre 500 milhões e 900 milhões de toneladas de resíduos não tem um descarte adequado e cruzou este lado, né, com um mapeamento de pontos de descarte irregular em cidades perto do mar ou de corpos hídricos. Assim, então, surgiu a hipótese de que ao menos 25 milhões de toneladas desse lixo mal descartado, né, chega ao mar. O estudo ele foi divulgado durante o Fórum Mundial da Água, que aconteceu em Brasília. Isso, se eu não me engano, acho que aconteceu em 2020, né, antes da pandemia, se eu não me engano. Os dados do levantamento eles indicam que cerca da metade desse lixo que vai para os oceanos, né, no caso 12,5 milhões de toneladas, é plástico. Cada tonelada de resíduo não coletado em áreas ribeirinhas, destacado, né, pela associação, representa o equivalente a mais de 1.500 garrafas plásticas que determinam o seu ciclo de vida no mar. Né? Desculpa, que terminam o seu ciclo de vida no mar. E nesse caso, quando essas garrafas estão em contato com a água, elas se degradam ao decorrer dos anos, né, de milhares de anos. E o problema não é a garrafa, né? A garrafa em si também acarreta N fatores de problema. Mas após a sua degradação, ela forma microplásticos. E esses microplásticos acarretam mais problemas do que a própria garrafa PET. Eu vou estar falando um pouco mais sobre isso para frente. Nesse caso, né, no Brasil, né, no caso brasileiro, não é possível estimar quanto desse volume de lixo seja plástico, mas sabe-se que 15% do resíduo sólido gerado aqui no Brasil tem essa origem. Outro estudo, né, do autor Abrelp, em 2016, o panorama dos resíduos sólidos aponta que naquele ano, cerca de 41% dos resíduos sólidos produzidos no Brasil teve destinação inadequada. O volume proposto pelo estudo é um pouco maior do que os 8 milhões de toneladas de lixo estimados pela ONU, que fala algo entre 60% e 80% de todo o lixo do mar como sendo plástico. E indica que pode haver mais lixo do que peixes nos oceanos até 2050. É interessante lembrar que um único dia voluntários recolheram 4,5 toneladas de lixo em praias ao redor do mundo. Esses dados que eu estou citando, eles são da datas de 18 a 23 de março, né, de 2018. E esse movimento de voluntários, né, que recolhe lixo em praias, ocorre normalmente dia 18 de setembro, o Dia Internacional da Limpeza Costeira, que é a data, né, essa data ela é celebrada anualmente no terceiro sábado de setembro.
O problema com o plástico, né, como eu acabei de comentar, e também, né, esse dado aí de que vai existir mais lixo do que peixes até 2050, não é algo nada novo, né? Porque, como eu comentei, a geração de resíduos ela só tende a aumentar. E com o passar dos anos, a disposição desses resíduos no meio aquático é enorme e ela só tende a crescer se não houver planos governamentais, né, também mundiais para que isso não ocorra. O plástico ele é os mais encontrados, né, devido ao o material, né, aos seus polímeros, né. Apesar do plástico ele ser um dos mais encontrados, isso é devido também por causa, eu acredito muito que seja por ele flutuar, né, na água e a onda, né, as ondas do mar, né, as ondas marítimas, poder levá-lo, né, transportar de um lugar para o outro. Outros exemplos, como por exemplo garrafas de vidros e metais, eles têm uma, uma chance maior de afundar e de chegarem ao fundo do mar, né, e não serem transportados. Mas o plástico também, né, ele está no nosso cotidiano, né, ele está na nossa presença, né, tudo que você usa basicamente tem plástico. Por exemplo, nessa aula, se você estiver assistindo de fone, o fone é composto por plástico, né, derivados de plástico, né, do petróleo, de nafta. Se você estiver mexendo no mouse, o mouse também são derivados de plástico, o computador também é feito de plástico, e quando você vai para uma praia, você compra uma garrafa de água que é feita de plástico, você toma um açaí que é feito de um copo de plástico. Então, como podemos notar, o plástico ele é o né, se encontra mais resíduos, né, nos resíduos, devido à sua utilização, né, porque ele tem uma vasta utilização. E isso demonstra, né, que o turismo, vamos dizer assim, né, a presença do ser humano na praia acarreta também problemas tremendos com a poluição marítima, né? Porque a maioria dos plásticos encontrados são garrafas PETs, copos, canudos, sacolas, todos esses produtos que eu citei são utilizados pelo ser humano no dia a dia. Então, eu acredito muito que esse volume nós sejamos os responsáveis, né, por essa geração e não as empresas em si. Quando eu falo empresa, eu falo a empresa em geral, resíduo da empresa. O que a empresa gera de resíduo? E agora eu estou falando de nós pessoas, nós civis, né? Nós civis, os lixos que nós geramos. Então, eu acredito muito que isso esteja relacionado, né? Eu trouxe essa imagem aqui porque ela tem uma suma importância. Essa foto, né, ela foi tirada quando Charles Moore, o navegador, ele tomou um atalho no caminho entre o Havaí e a Califórnia. E ele relatou em grandes programas, né, de notícias e de entrevistas sobre o grande depósito de lixo do Pacífico, descrevendo como uma sopa, né, de plástico com o tamanho de 2 vezes o estado do Texas. Então, nossa, dá para imaginar o tamanho disso, né? Esse relato, né, teve uma suma importância para, para, para a produção de resíduos, né, e a destinação dos resíduos, porque demonstrou que realmente temos uma necessidade tremenda para podermos tratar esses resíduos. E nessa foto nós podemos notar a diversidade de plástico que dá para ver nela, né? Como podemos ver, temos garrafas plásticas, temos microplásticos, sacolas e etc.